O filme começa no coração de Nova York. Uma série de assassinatos arrepiantes acontece, enquanto um agressor desconhecido realiza ataques impiedosos com uma arma equipada com um silenciador. Um ano depois, Nicholas Shaw é um agente especial aposentado, que agora leva uma vida reclusa em uma casa de campo rural, longe das movimentadas ruas da cidade. Apesar de sua aposentadoria, Shaw permanece hipervigilante em relação à sua segurança, empregando drones para monitorar seus arredores incessantemente. Em busca de uma mudança de cenário, Shaw embarca em uma viagem solitária para outra cidade, onde encontra conforto à beira do rio, perdido em pensamentos. Eventualmente, ele estaciona seu carro fora de um restaurante pitoresco e se torna um cliente regular, iniciando conversas com Janice, uma garçonete amigável que o atende. Durante uma das suas visitas, ele vislumbra Irene, a proprietária de uma livraria próxima, através da janela do restaurante. Intrigado, ele decide fazer-lhe uma visita, comprando um livro de sua loja e entrando em conversa. Enquanto saboreia o seu café da manhã, ele é de repente envolvido por flashbacks perturbadores, memórias de tortura infligidas a ele por um agressor não identificado. Nestas recordações fragmentadas, ele lembra-se de ter sido coagido a revelar a identidade dos seus companheiros de operação, que mais tarde se tornaram vítimas do mesmo assassino implacável responsável por incriminá-lo. Fora de sua tranquila morada, a atenção de Shaw é atraída para um gato preso numa rede. Sem hesitar, ele leva o felino a um hospital próximo, garantindo sua segurança e bem-estar. Enquanto isso, Janice chega ao restaurante para sua refeição, provocando uma troca sincera entre ela e Shaw. No entanto, o momento é abruptamente interrompido quando um utensílio se quebra na mão de Tony, lançando uma breve sombra sobre a atmosfera. Ao sair do restaurante, Shaw encontra Irene, que revela notícias perturbadoras. Um estranho chegou à cidade, perguntando sobre Shaw e carregando sua fotografia. Com um senso de urgência, ele sai para confrontar esse indivíduo misterioso, avistando-o sentado em um carro por perto, antes de desaparecer em uma loja próxima. Dentro da loja, o estranho exibe a fotografia de Shaw, lançando uma série de perguntas intrigantes, em busca do evasivo agente aposentado. Ao retornar para o seu carro, Shaw fica surpreso ao encontrar um hóspede inesperado já sentado lá dentro. Com uma arma apontada diretamente para o intruso, Shaw exige respostas. Quem é ele e por que ele está procurando Shaw? O homem se revela como o agente Dwight Logan, trazendo uma mensagem de Elias Kane. Assumindo o controle da situação, Shaw leva Logan para seu esconderijo clandestino, onde o submete a interrogatório, extraindo informações vitais sobre as intenções de Kane. Mais tarde, Shaw encontra Kane em um restaurante, seu ex-chefe, cuja aparência o leva a questionar suas motivações. Kane revela uma verdade chocante. A suposta aposentadoria do Shah é apenas uma fachada, uma necessidade para evitar a ira de uma agência que o vê como um traidor. Devastado por esta revelação, Shah é forçado a enfrentar a dura realidade de suas ações passadas. Um ano antes, ele foi preso por adversários, que através de tortura, o obrigaram a divulgar informações sensíveis, levando à queda de seus colegas. Agora marcado como um criminoso pela agência que ele já serviu. Ele luta com o peso de sua traição, percebendo que até suas tentativas desesperadas de salvar seus camaradas o condenaram aos olhos daqueles que ele já chamou de aliados. Conforme a conversa se desenrola, fica evidente que as vítimas dos primeiros assassinatos eram apenas amadores, um lembrete das transgressões passadas de Shaw. No entanto, Kane interrompe, revelando um detalhe surpreendente. Sua filha Mônica é uma admiradora fervorosa do trabalho de Shaw. Num esforço para limpar o nome manchado de Shaw, Mônica começou a investigar os misteriosos assassinatos de um ano atrás, levando-a perigosamente perto de descobrir a verdade. Tragicamente, a busca de Mônica por justiça foi abruptamente interrompida quando ela foi sequestrada por uma figura poderosa conhecida como Quentin. Shaw fica surpreso com essa revelação, reconhecendo a reputação formidável de Quinton. No entanto, apesar de sua relutância inicial, ele é compelido pelo apelo de Kane por ajuda, especialmente ao saber que a vida de Mônica está em risco. Percebendo o potencial para desvendar os mistérios de seu próprio passado, ele concorda em ajudar Kane a localizar sua filha. Com um novo sentido de propósito, ele se prepara para enfrentar os perigos à frente, sabendo que ao resgatar Mônica, eles também podem descobrir a identidade do mentor por trás das atrocidades do ano passado. A gravidade da situação pesa muito sobre ele, enquanto ele acompanha Kane de volta à sua base secreta, onde o envolvimento sinistro de Quentin se torna cada vez mais aparente. Com o tempo se esgotando e as apostas mais altas do que nunca, Shaw se prepara para a jornada perigosa. À medida que as tensões aumentam, Logan manifesta sua frustração para Kane, rotulando Shaw como uma fraude indigna de sua confiança. Kane, no entanto, intervém rapidamente, silenciando Logan e implorando a Shaw por ajuda para resgatar sua filha. Relutantemente, Shaw concorda em ajudar Kane, embora com uma clara estipulação. Seu principal objetivo é descobrir a verdade por trás de seu próprio sequestro e os subsequentes assassinatos. Apesar da decepção de Kane, ele aceita os termos de Shaw, reconhecendo a urgência da situação. Colocando de lado suas diferenças, eles embarcam em sua missão para localizar Mônica.
Ao longo do caminho, Kane revela os detalhes angustiantes dos eventos do último ano, incluindo os brutais assassinatos de 8 agentes, 5 dos quais pereceram enquanto Shaw estava em cativeiro. Com cada revelação, as apostas aumentam, alimentando a determinação de Shaw para descobrir as forças sinistras responsáveis pelas atrocidades que os têm atormentado. À medida que avançam, sua busca por justiça se entrelaça com a busca desesperada de Kane por sua filha. Enquanto Shaw mergulha mais fundo na investigação, imagens assustadoras e flashbacks continuam a atormentá-lo, oferecendo vislumbres de um passado envolto em mistério. A despeito de seus esforços, os detalhes de sua fuga do cativeiro permanecem evasivos, deixando-o a lidar com perguntas não respondidas. A descoberta de uma fotografia ligando Mônica e Javier, um dos agentes mortos, levanta suspeitas e alimenta ainda mais a determinação de Shaw. Rastreando pistas, Shaw e seus companheiros se encontram sob ataque, provocando uma perseguição incansável do assassino evasivo. A perseguição leva-os a um apartamento, mas o perpetrador já fugiu da cena, deixando Shaw questionar os motivos de Kane e a lealdade daqueles ao seu redor. As crescentes mãos angustiadas configuram uma conspiração mais profunda, com suspeitas caindo sobre as motivações de Kane e a possibilidade de um informante entre suas fileiras. Kane tenta tranquilizar Shaw sobre sua solidariedade, enfatizando o círculo limitado a par de sua missão. No entanto, o ceticismo de Shaw permanece inabalável, causando dúvidas. À medida que a investigação se intensifica, a jornada de Shaw leva-o a lugares inesperados, incluindo uma barbearia de propriedade de Mouthpiece, um ex-agente com ligações ao seu passado. No meio do labirinto de engano e traição, ele luta para discernir amigo de inimigo. Tendo deixado sua vida anterior para trás, Shaw se vê imerso no mundo da barbearia, buscando consolo e anonimato em sua nova profissão. No entanto, sua busca por justiça pelo sequestro de Mônica permanece firme. Um ex-colega que virou barbeiro oferece uma pista para ele, direcionando-o para Richard, um personagem duvidoso com laços com o clube onde Mônica foi sequestrada. Shaw confronta Richard, que inicialmente hesita em cooperar, mas acaba divulgando informações cruciais sob pressão. Richard confessa que Mônica realmente foi levada de seu clube por seu homem, mas foi subsequentemente sequestrada por um grupo misterioso. Apesar de sua relutância, a determinação de Shaw o leva a descobrir a verdade por trás do desaparecimento de Mônica. Enquanto Shaw processa as novas revelações, dúvidas e suspeitas turvam sua mente, levantando preocupações sobre os verdadeiros motivos. Com perigo à espreita a cada curva, ele deve navegar por um labirinto de engano e traição, cauteloso para não cair em outra armadilha. Num movimento decisivo, ele elimina Richard na rua, após extrair informações vitais sobre o paradeiro de Mônica. Eles seguem para a localização fornecida por Richard, uma estufa isolada localizada na fazenda. Ao se infiltrar no complexo, Shaw elimina rapidamente os guardas, finalmente resgatando Mônica do cativeiro. No entanto, a fuga deles é momentaneamente interrompida quando Mônica expressa seu desejo de recuperar um arquivo incriminatório do escritório de Quentin. Imperturbáveis pelo perigo crescente, eles avançam em direção ao escritório de Quinton, apenas para se encontrarem sob cerco dos guardas alertados, revelando a afiliação governamental da instalação. Apesar de enfrentar uma oposição formidável da força de ataque da agência, Shaw permanece inabalável, eliminando os agressores e acessando com sucesso os dados do sistema. Com a informação crítica segura em um pendrive, ele prossegue para deletar os arquivos incriminatórios do sistema, garantindo que apenas uma cópia dos dados permaneça. Em uma exibição ousada de determinação e habilidade, Shaw e Mônica emergiram triunfantes, tendo exposto a verdade através de um labirinto de perigo e traição. No meio de um encontro intenso, Shaw se vê encarando o cano da arma de Mônica. Ela revela que ela e seu pai estiveram em uma missão para capturar Shaw, a fim de recuperar dados criptografados. Desarmando Mônica, ele a guia para as profundezas de uma floresta próxima, apenas para descobrir que ela levou um tiro. Procurando refúgio em uma casa isolada, revela uma revelação chocante para Mônica Quinton. A conversa deles é interrompida quando Mônica consegue se libertar e se juntar ao seu pai. Juntos, eles percebem que Shaw conseguiu apagar os dados criptografados cobiçados. Retirando-se para o anonimato de seu antigo esconderijo, Shaw embarca na árdua tarefa de decifrar um conjunto duplicado de informações. Enquanto isso, Kane inicia sua perseguição a Shaw, retraçando seus passos para locais frequentados, como a lanchonete local e a livraria. Ao longo do caminho, ele encontra Janice, a garçonete flertadora, e recorre à violência, silenciando o dono da livraria que guarda conhecimento da verdadeira identidade de Shaw. Enquanto Shaw desvenda os dados criptografados, ele descobre uma verdade surpreendente. Kane, o orquestrador de seu tormento, submeteu-o a torturas e manipulações, usando drogas para distorcer suas memórias, mas, no final, não conseguiu extrair as informações esquivas de Quentin. À medida que a tensão aumenta, Kane toma Janice como refém, intensificando as apostas na perseguição de Shaw. Enquanto isso, Shaw confia em Mônica, revelando os verdadeiros motivos de seu pai.
Os caminhos deles se cruzam quando Shaw descobre Janice capturada no veículo de Kane, levando-o a iniciar uma perseguição implacável. Em um confronto angustiante, tiros são disparados, impulsionando Shaw e Kane para um confronto dramático no pier. Mônica chega ao local, sua própria vingança alimentada pela revelação de que Kane era responsável pela morte de seu amado Javier. À medida que o confronto atinge seu clímax, Shaw elimina decisivamente Kane, impedindo Mônica de realizar sua própria forma de justiça. No rescaldo do caos, Shaw se encontra em uma escola, encontrando um professor que já foi um colega. A conversa deles revela a perturbadora possibilidade de uma conspiração maior em jogo. Diante de crescente incerteza, as ações de Shaw tomam um rumo repentino quando ele empunha uma arma de fogo, indicando a profundidade de seu envolvimento no drama que se desenrola. Do lado de fora, uma troca enigmática se desenrola entre Shaw e o enigmático proprietário da livraria, indicando mistérios não resolvidos e agendas ocultas. A decisão de Shaw de deixar a cidade temporariamente, citando questões de negócios, adiciona uma camada de intriga à narrativa em evolução, deixando perguntas persistentes em seu rastro. O fim. Obrigado por assistir. Inscreva-se se quiser ver mais vídeos como este.